O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Operação Stop na Rádio Observador, todas as semanas as principais novidades do mundo automóvel, como sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo C., muito bem-vindo. Hoje vamos falar de bactérias, até porque o aumento do preço do gasóleo levou muitos condutores a armazenar combustível em casa quando o combustível está mais barato, para evitar ser vítima dos aumentos. Mas é preciso ter aqui atenção a uma bactéria. Alfredo, que bactéria é esta e como é que pode aparecer? Olha, Zé Rafael, olá, bom dia. A bactéria de falas é denominada bactéria do gasóleo e resulta de uma contaminação microbiana constituída por bactérias e fungos que se alimenta dos hidrocarbonetos do combustível. Hidrocarbonetos é aquilo que constitui o combustível, seja ele gasóleo ou gasolina ou qualquer outra coisa. As prosperam não no combustível, mas sim na água que existe associada ao combustível, formando uma espécie de lama ou borra que entope os filtros e corrói o motor. Ou seja, são duas coisas péssimas. E como é que essa bactéria se desenvolve no gasóleo? É relativamente simples, José Rafael. Basicamente depende, como disse há pouco, da presença da água no gasóleo. A água existe sempre no gasóleo, só que, quando abastecemos da bomba, no limite atinge uma percentagem máxima de 0,02%, ou seja, praticamente irrisória. Porém, quando armazenamos o gasóleo em casa, sob tempo quente, a temperatura elevada faz a condensação aumentar a percentagem de água no gasóleo. E isto é ainda mais evidente em países como Portugal, em que o gasóleo originalmente inclui uma percentagem de biodiesel, o que no nosso país é de 7% e pode atingir 13% em algumas situações. E a regra é esta: quanto maior for a percentagem de biodiesel no gasóleo, que se utiliza, associa-se o biodiesel ao gasóleo para termos um combustível mais amigo do ambiente, mas como eu te dizia, quanto maior é a percentagem de biodiesel no gasóleo, maior é a umidade que potencialmente se gera no combustível mal armazenado. É esta a razão do problema. E o que é que se pode fazer quando a bactéria aparece, Alfredo? Olha, vamos lá ver. Deixa-me descrever-te mais ou menos o que é a bactéria, depois já lá vamos ao que é que se pode fazer. A bactéria cria uma espécie de sujidade suspensa no gasóleo que se assemelha, imagina, uma espécie de caspa, à falta de melhor exemplo, que aparentemente parece inofensiva quando começa a aparecer. Porém, esta espécie de caspa reproduz-se rapidamente e acaba por entupir o filtro de gasóleo e corrói o motor. Posso dizer que, por acaso, vivi este problema, foi o que me chamou a atenção e era algo que eu desconhecia, posso admitir. Quando aluguei um gerador grande a uma empresa dessas que aluga geradores estacionários, e cá para casa, e um belo dia reparei que funcionou bem durante um mês e tal, mas um dia comecei a reparar assim, uma coisa esquisita, porque pareciam umas pequenas peles no interior do filtro de gasóleo. Passadas 5 ou 6 horas, das peles começarem a aparecer, o motor começou a falhar e parou. De modo que não gostei e fui tentar perceber o que é que se passava. E qual é que é, Alfredo, a solução para este problema e o que é que um automobilista pode fazer para evitar o problema da bactéria no gasóleo? Olha, começando pelo problema. Se este ataque de bactérias for ligeiro, o utilizador pode sempre recorrer a bactericidas ou a biocidas para matar as bactérias. Mas se for grave, a solução é preferencialmente substituir o filtro de gasóleo, drenar o depósito e substituir o gasóleo velho e com bactérias por outro novo e limpo.
Eu, no meu caso, tive de livrar-me do meu gasóleo antigo, substituí-lo por novo e sem bactérias. Com o técnico da empresa a quem eu aluguei o gerador, até de substituir o filtro e o gasóleo que estava no depósito. Portanto, uma dica para os nossos ouvintes é, se por acaso armazenam o gasóleo em casa, comprando quando está mais barato e utilizando quando está mais caro, certifique-se que o guarda num local fresco, na medida do possível, pois a temperatura elevada potencia o problema. Logo, fresco é a palavra de ordem. Muito obrigado, Alfredo Lavrador, pelo conselho e pelas explicações. Espero que não tenhas mais bactérias no teu gasóleo. Está feita mais uma edição da Operação Stop. Nós voltamos para a semana com mais novidades sobre o mundo automóvel. Até lá, Alfredo, um grande abraço. Está combinado. Mind the gap.